E estamos aqui hoje com a professora Cecília, professora de Matemática Elementar, e vamos aprofundar um pouco mais sobre a sua matéria, professora. O que eu queria iniciar perguntando para você é o que é a matemática elementar? A matemática elementar é a matéria onde a gente estuda equações e funções. É isso. Basicamente, é porque a matemática elementar ela se aprofunda em diversos tipos de funções, né? A gente faz um aprofundamento de muita coisa que foi vista no ensino médio. E função Para você, o que é que você acha que os alunos têm que vir do ensino médio sabendo para poder desenvolver a matéria bem, de uma forma que eles consigam aproveitar o conteúdo? Precisa saber bem a matemática básica, precisa já ter visto alguma coisa de função, de produtos conjuntos. A gente rever toda essa parte, mas a gente vai um pouquinho mais rápido do que a gente faria na escola, né? E um pouquinho mais além, um pouquinho mais aprofundado, mas mais ênfase em definição, demonstrações por aí vai. Que é o que realmente às vezes prejudica muito o estudante é a parte da demonstração, né? Que muitas pessoas têm algum problema. Transformar em número a nossa explicação em uma demonstração é o mais complicado, de fato. É a parte abstrata, né? É como se a gente estivesse tentando traduzir uma língua em outra, falando em matemáticas, basicamente. Ou seja, a linguagem da lógica para transcrever para o português e vice-versa é muito complicado. É muito complicado. É divertido, vamos. Eu sei que tem muito aluno que não gosta, mas eu pelo menos acho bem interessante porque eu estudo isso, né? Sim, com certeza. Professor, no caso, pensando mais na trajetória do aluno no curso de bacharelado em tecnologia da informação, que é o BTI aqui do IND, essa disciplina de matemática elementar, ela serve de alicerce para diversas outras disciplinas, como lógica da programação, estrutura de dados. E, com base nisso, quais são as habilidades de raciocínio, basicamente, que a gente precisa ter para conseguir incorporar mais essa matéria nessas outras disciplinas, basicamente? Tem cálculo também, né? Cálculo também. Então, vamos lá. Matemática elementar. Base, né? Então, primeiro, o que eu acredito muito é que quando a gente trabalha com equações, com funções, a gente trabalha muito a nossa questão de análise, né? A gente tem que parar, analisar a função, analisar a equação, qual é a melhor forma de resolver. Então, a gente tem essa questão do detalhe, né? A atenção ao detalhe e como a gente pode solucionar aquela questão. Tá? Uma outra coisa que a gente pode pensar também, vamos pensar no algoritmo. O que um algoritmo é? Você coloca dados de entrada e eles te retornam uma saída. Não é uma outra forma de pensar em função, né? Função de entrada de dados e ele te retorna uma saída, assim como algoritmos. Tá? Então, eu acho que essa questão de lógica e de análise tem muito a ver com o que é dado no BTI. Sim. Com base na sua experiência de sala de aula, o que é que você diria que às vezes dificulta mais a vida do aluno, que ele tem mais dificuldade? Como a gente estava comentando, na parte de abstração, né? Matemática elementar, a gente vê uns detalhes mais de demonstração, mas não tanto. Mas eu acho que essa questão de como eu posso resolver esse problema, né? Porque às vezes a gente tem mais de um caminho possível. Qual o melhor caminho possível para essa determinada questão? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade do aluno, analisar e chegar à melhor solução. No caso, com a pergunta dele, junto com a minha, dá para deduzir que a matemática elementar ela seria como a principal base e a base inicial para qualquer tipo de área desenvolvida na programação ou na tecnologia. Tendo em vista que você vai ter que utilizar a lógica, principalmente. Principal, não sei se eu diria, mas ele é fundamental. Sim, muito interessante. E para os que não vão levar apenas para o ponto da aprovação, por esse contexto,
Mas para um contexto mais amplo, como estudos afora parte, planos de carreira, que queiram ser baseados tanto na matemática elementar quanto na tecnologia da informação. Quais seriam as estratégias ou até conselhos que você, como professor, é claro, tem muito mais experiência que a gente, e já, inclusive, já vi muito aluno, inclusive brilhante, alguns com mais dificuldade. Qual conselho ou estratégia você daria para que a gente conseguisse absorver melhor o conteúdo em vez de memorizar apenas? Porque quando a gente memoriza, nós vamos estar limitados, como se fosse uma calculadora. Ela só faz as funções dela, ela não tem como fazer funções de outro aplicativo. Então, nesse caso, como a gente poderia utilizar, ou quais são as estratégias e conselhos que a gente pode ter para conseguir aprender melhor esse conteúdo? Assim, por experiência própria, então, Sim. eu acredito que quando você tem dificuldade na matéria, o principal é exercício. Mesmo que seja uma coisa mecânica, Sim. exercício. Tem uma hora que você vai rever essa matéria e você já vai começar a associar o que você fazia mecanicamente com as coisas, mas a parte teórica, né? Então você vai começar a ver detalhes, você vai começar a abstrair melhor. Tá? Então, se o aluno tem um pouco de dificuldade na matéria, se o aluno quer mais a parte lógica, eu começaria no mecânico mesmo, exercício. Tá? E depois volto a estudar mesmo a parte fundamental da matéria, a parte básica da matéria, e você vai ver a matéria com outros olhos. Você já vai pegar detalhes que no primeiro estudado você não conseguiria. Falando um pouco sobre sua metodologia de sala de aula, você é aquela professora que justamente pega muito na prática, que você passa muitos exercícios e explora isso? Eu faço bastante exercício e tento sempre ver pelo lado raciocínio, né? Por exemplo, Bhaskara, na aula passada, se não me engano, eu não li a fórmula de Bhaskara, né? Você destrinchou o Bhaskara. Eu destrinchei Bhaskara. Então, assim, você pode realmente decorar a fórmula se você quiser. Mas se você quiser usar um outro método, que já usa um raciocínio mais lógico, tudo bem. Fica a cargo do aluno. Entendi. Professora, e para mais ou menos finalizar agora, uma pergunta mais pessoal para a senhora. Como é que você chegou aqui? Como é que você chegou no departamento do Metroclube Digital? Foi um pouco de sorte. No Maria da Habilidade, a gente chegou aqui em Natal em dezembro, final de dezembro. Meados de janeiro, eu vi que estava tendo concurso. Sim. Eu falei, pô, esse concurso é para mim, né? Porque eu fui professora de até 2 anos, esse instituto até 2 anos, e é mais ou menos o tempo que a gente vai ficar. Eu falei, pô, tá para mim. Estudei e consegui passar. Aí, sua formação é em matemática ou sua formação é em formação em outra área? Graduação foi em matemática, tanto licenciatura quanto bacharelado. Mas eu queria estudar lógica. E lógica eu falava para não fazer na matemática, que era muito forte em computação. Então eu fui para o mestrado e para o doutorado em teoria da computação. Eu estudei lógica. Que você fez no Rio Grande do Sul? Não, fiz no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Já depois veio para cá. Isso. Nossa, ela já é doutora em lógica? Caramba, cara. Você estudou um pouco, né? Um pouquinho. A gente, quando a gente estava no quadro, né? Eu estava na aula passada, inclusive, com a cabeça baixa, eu estava respondendo um amigo meu, e aí quando eu olhei pro quadro, estava cheio já, e eu, Jesus, e agora? E agora? Mas aí depois eu consegui ver o que se tratava, né? O assunto, eu não precisei copiar tudo. Mas tem aquele nosso problema, né? Que eu entrei agora, então tenho um pouco tempo para dar matéria. Por isso que eu estou correndo bastante. Sim. E cobrando de vocês mesmo, para olhar as slides. Sim. Professora, acerca das classificações aqui, se fosse para classificar, uma metodologia mais clássica ou ativa? Você tem de 0 a 100%, o que, por exemplo, você deixasse, se você desse 80% para clássica, fica 20% para ativa. Classificando aqui mais ou menos da maneira que está aqui, você diria o quê? Eu não entendi a metodologia clássica ou ativa. O que seria uma metodologia ativa?
metodologia ativa acho que seria, por exemplo, pedir aos alunos para explicarem questões. Eu acho que isso é mais fácil. Mais clássica, né? Você diria que mais ou menos 80%? Pelo menos. Falando da sua avaliação, você utiliza mais provas ou atividades geralmente? Provas? Eu sou clássica. Eu acho que o aluno tem que sentar na cadeira de estudar e vamos fazer uma prova. Falando da sua abordagem, você usa uma abordagem mais técnica ou prática? Técnica. Ali com os 80%, 90%, né? Falando da sua discussão, você pratica uma discussão social ou técnica? Técnica, né? Mas para matéria Não tem muita discussão social. Falando das atividades, você geralmente coloca atividades individuais ou atividades em grupo? individuais. Só individuais, né? Só não, geralmente. Geralmente tem algum outro em grupo. E falando sobre a sua carga horária, ela é 100% presencial, né? 100% presencial. Na parte tanto da TI, que é a tecnologia da informação, quanto na matemática em si, a gente não vê muitas mulheres. Não sei a que fator se deve isso diretamente, é claro, mas para você, por que você se interessou tanto por isso? Porque assim, eu vejo que você é uma pessoa muito boa. Muito boa. Eu me interessei por matemática. Não sei se na escola, assim, eu confesso que no início, digamos assim, ensino fundamental, eu não era muito boa em matemática. Mas alguma coisa, não era. Mas alguma coisa, em algum momento, virou a chave e eu passei a adorar a matemática. Aí eu começava a estudar, assim, tirava boas notas e tal. A partir do tempo, não isso não. E segui. Eu até, para a faculdade, eu até pensei em alguma engenharia, mas acabei ficando na matemática mesmo. Mas no caso, da matemática para a tecnologia, assim, sua visão, o que fez se preferir? A matemática? Não, entrar na matemática pela tecnologia e não pela engenharia, como você falou. Não, na verdade, eu entrei na matemática exatamente por não ter tecnologia. Porque eu fiz matemática pura. Eu acho que até fez um pouco de falta, alguma experiência a mais, né? Uma prática. Mas hoje em dia eu não faria. Se eu sentasse no tempo, falaria assim, não faço matemática pura, faço uma coisa de prática também. Mas eu acho que eu gosto dessa coisa de ordem, sabe? É desse forma que você tem que fazer tudo esquematizado, né? Tem as Você regras gosta de entender o assunto pela raiz mesmo? pela raiz mesmo. Sim. E eu gosto dessa coisa de seguir as regras. Professora, fazendo uma pergunta aqui, qual que você considera que é a parte mais difícil de matemática elementar dos conteúdos? Acho que no final, a parte de função trigonométrica, o logaritmo e trigonométrica, eu acho que é o mais complicado. Parte mais complicada. Inclusive, a gente corta um pouquinho no início para dar bastante de focar nisso. Seria mais complicado a questão do estudar ou na questão da demonstração? Eu acho que é o entendimento, a lógica. Sim. Por que é função seno? Por que isso? Sabe? Função de x mais 2, você até entende, ele soma com uma variável. Agora, seno de x, a gente não tem uma intuição boa. O que aquela função descreve? Pois é. Para você ir atrás do gráfico que demonstra função seno e função cosseno. Para o aluno entender aquilo já é uma certa demanda que é mais complexa do que você entender uma função do primeiro grau, do segundo grau. Já é diferente. Por exemplo, função do primeiro grau, segundo grau. Diferenciação de mecanismo de estudagem é produto, tem soma envolvida. Então, produto soma, basicamente. Agora, trigonométrica, o logaritmo também é um pouco diferente. Apesar de ser perto da exponencial, parece que é um mundo completamente diferente. Mas eu acho que a trigonométrica é bem mais. Porque também tem a questão da educação no Brasil, mais em relação à matemática mesmo, ser muito defasada. Por exemplo, no ensino médio, os estudantes que eles não estudam em casa, não estudam outro cursinho, eles veem muito pouco sobre isso, muito pouco. Eu lembro que no meu terceiro ano do ensino médio, eu vi pouca coisa Função
Função trigonométrica, no caso foi trigonometria, e também sobre eu esqueci o nome da parte da matemática que eles fizeram, um parêntese gigante e com vários números dentro. Aí você vai ter matriz. E diz muito pouco sobre matriz. Só que quando você chega, no caso, a cursos como esse, TI, você percebe que isso é muito comum. Então você vai ter que saber daquilo de fato. Até porque quando você vai fazer linguagem de programação, vai desenvolver linguagem de programação, você percebe que a matriz está no próprio código binário. E você vai ter que resolver aquilo dali, encontrar um jeito para construir o seu programa. Tendo essa ideia na cabeça de que a matemática ela não serve apenas para as contas básicas da escola ou algum semelhante, tem no seu ponto de vista, dá uma opinião sobre o contexto social e a importância social da matemática, no caso, a matemática elementar? Contexto social. Olha, deixa eu pensar em mais alguma. Foi uma coisa boa, eu como dona de casa, vou ao mercado, uma coisa boa. E às vezes no mercado tem um kit leve 4, pague 3. Às vezes se você fizer a conta, é mais barato você comprar 4 soltos do que um pacote. Então acho que na questão social, se você gasta dinheiro no saber de pronunciar matemática. Não sei se é bem isso que você estava querendo, mas eu fiz o que eu pensei. É mais a aplicabilidade mesmo social, a importância. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que é isso. Eu também acho que um pouco. Já perceberam que quem é melhor em matemática, melhor em tecnologia? Sim. Eu acho que tem a questão do raciocínio lógico. Eu acho que assim, às vezes nem jogo de tabuleiro, algumas pessoas têm, dependendo do jogo, têm muitas dificuldades, né? Então acho que essa base matemática, um raciocínio lógico, ajuda muito, em geral, assim, o ser humano. O ser humano, não importa o que ele vai fazer na vida. Sim. Xadrez. Xadrez não é jogo para criança, sinceramente. E você foi desenvolvido na guerra, né? Engraçado. Mas acho que tudo existe somente isso, professor. Então, assim, você já falou um pouco mais sobre sua trajetória, expliquei o que você é, a importância da sua matéria, inclusive. Então, temos umas perguntas. E bom, né? Finalizamos aqui mais um podcast, né, com a professora Cecília. Muito top essa professora. Ei, se puderem pegar ela nos próximos anos, galera, escolham ela. Muito bom. Foi um prazer, professora, entrevistar. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Até porque no Instituto acho que tem acho que uns 6 professores e todos recusaram. Porque não tinha, não dava como. Assim, muito obrigado mesmo por ter sido. Muito obrigado.